se você me perguntar, de tudo que você viu, em termos de experiência, de estudo ufológico, qual assunto, qual o tema mais... Aí eu posso lhe dizer com muita tranquilidade. Na hora em que você observa as 3 pirâmides do Egito, da planície de Gizé, você vê que as 3 não estão alinhadas. Tem 2 aqui e uma que foge a esse alinhamento. É uma coisa meio... Aí você diz, mas como é que quem construiu isso aqui desalinhou, podendo ter construído as 3 pirâmides, tá? Então, Robert Bauval, que é um egiptólogo famoso, Graham Hancock e outros pesquisadores, começaram a tentar entender como é que diabos aquele erro, né, no âmbito da lógica humana havia sido cometido por alguém que construiu aquilo tudo, e não é fácil construir aquilo, seja lá quem foi que tenha construído. Aí eles 2 estão alinhadas. E uma afastada do alinhamento. Aí eles, uma certa noite, olharam para o cinturão de Órion, que é a constelação de Órion, tem lá as 3 Marias. Aí eles disseram, cara, aquilo ali é muito parecido. Em resumo, eles fizeram os cálculos da distância entre as 3 estrelas, as 3 Marias, que a gente vê toda noite. Fizeram a medição da variação de ângulo, porque eles perceberam que as estrelas das 3 Marias têm 2 alinhadas e uma desalinhada. Aí, quando eles foram comparar com a distância das 3 pirâmides construídas e a diferença de ângulo de uma em relação às outras 2, era 100% matemático. Ou seja, quem construiu as 3 pirâmides copiou, sabia da distância das estrelas, sabia da variação de ângulo e até a 10ª casa matemática dos cálculos feitos, isso está estabelecido. Eles ficaram loucos quando eles descobriram isso, porque quando você percebe a matemática presente, aí uma certeza surge, não é coincidência. Alguém fez as contas, senão não era tão perfeito. Quando eles descobriram isso, eles descobriram que Angkor Wat, um templo famosíssimo e belíssimo lá no Camboja, que é formado por mais de uma dezena de templos, as pirâmides só são 3, mas Angkor Wat são 12, 13, 14. Aí eles perceberam que a constelação de Dragão tem a mesma quantidade de estrelas dos templos de Angkor Wat. Eles mediram a distância entre os templos, é a mesma da estrela. Não acredito. Mediram a diferença de ângulo, porque a constelação de Dragão faz assim, entre os templos é 100% exato. Então eles perceberam que do jeito que tinha aquela coisa estranha no Egito, lá no Camboja também tinha. Para poupar vocês e quem nos assiste, esses cientistas, jornalistas começaram a perceber que no mundo inteiro existiam várias construções que foram feitas, sabe-se lá por quem, sabe-se lá quanto, mas que tinham um objetivo: representar matematicamente como era o céu num dado momento da história. Esse céu foi representado na Terra. Com o avanço das coisas, quando surgiu o computador, aquele programinha que hoje você diz, eu gostaria de saber, você dá as coordenadas, latitude e longitude, e diz, eu queria ver o céu como ele estava há 14 mil anos atrás, na noite tal, do dia tal, aí coloquei um calendário qualquer. Aí o programa mostra. Aí eles começaram a perguntar, houve algum dia no passado em que as 3 Marias estiveram exatamente no lugar que, se baixássemos retas, corresponderiam ao lugar das 3 pirâmides? Aí o computador respondeu, sim. Quando? No ano 12.450 a.C. Aliás, 12.400, isso, antes de Cristo. Aí, e no do Camboja, lá no templo de Angkor Wat, houve algum momento na história, ano 12.450. Aí eles perceberam que a tal coincidência era pior ainda. Porque Meu Deus. Karnak, na França, Teotihuanaco,
as pirâmides de Gizé. A esfinge olhando para o horizonte também tem uma mágica dessa. Angkor Wat, vários templos megalíticos na Terra foram construídos por diferentes culturas em diferentes tempos, mas naqueles lugares em que há 12.450 anos atrás. Antes de Cristo. Então, assim, Representando as estrelas do céu na mesma proporção. isso. Então, é uma tecnologia para fazer isso. Pois é. Que os ufólogos dizem, ei, cientistas, como é que vocês explicam isso? Eles não explicam. Fazem vista grossa. Porque nessa época não existia Homo sapiens, na lógica da ciência, com capacidade para fazer nem a leitura do céu, nem os cálculos matemáticos, blá, 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 e muito menos construir tudo aquilo. Então, esse é o grande enigma que a ufologia, junto com a arqueologia, com a paleoantropologia, descobriram. E é apaixonante. Agora você não vê isso escrito em lugar algum. Claro que não. Ninguém tem resposta. Ou tem, mas a resposta é meio complicada porque envolve seres que não são humanos e, tecnicamente, ainda não existe ser extraterrestre para os governos da Terra, ainda que todos os governos saibam que existe. Mais do que eles imaginam. Sim, eu lembro que eu já comentei aqui, né, sobre aquela entrevista do Obama, que ele tá, eu não lembro qual é o programa que ele tá, mas aí o apresentador pergunta para ele, bom, agora você não é mais o presidente, você é ex-presidente, você teve acesso às informações, então eu queria que você me dissesse, tem ou não tem? E aí ele fala, não posso responder. Aí ele fala, então tem, porque se a resposta fosse não, você diria apenas não. Óbvio. É claro. E, num outro momento, Obama disse, estudem o assunto porque vale a pena. E depois ele produziu com a esposa um filme que conta uma série de questões extremamente importantes, né? Foi recente essa produção, mostrando que há questões que estão sendo escondidas pelos governos há muito tempo. A questão ufológica começou a ser escondida na Segunda Guerra Mundial. O principal motivo é o pânico da população? Não Qual mais. que é o não mais? Não mais. Me permitam dizer o seguinte, em 1963, Pode, fica à vontade. John Kennedy foi assassinado, presidente dos Estados Unidos. Quem matou John Kennedy? Segundo a lei norte-americana, só se pode liberar informações que interessam ao governo norte-americano 30 anos depois do fato. Então eles disseram, não, 30 anos depois a gente libera. Em 1993, toda a imprensa ficou esperando, o governo não liberou. Não, mas daqui a 30 anos a gente libera quem matou John Kennedy. Foi 2023. Todo mundo esperando, o governo não liberou. A imprensa disse, mas olha, todo mundo lá atrás envolvido com isso já morreu. E vocês teriam a obrigação de liberar. Mas por que vocês não... Porque assim, quando você tem informação, você tem poder. Quando só você tem informação, só você tem o poder em torno da informação e dos seus desdobramentos. Então, se o governo norte-americano, de fato, e isso já é um fato, já foi até confessado por ex-militares, são centenas deles, retém, desde a queda de Roswell, naves ou restos de discos e criou a engenharia reversa para pegar tecnologia extraterrestre para poder avançar mais que os outros países, como a morte de John Kennedy está relacionada a um memorando que ele teria feito. Porque na época de John Kennedy, ele e Nikita Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética, várias vezes quase que foram à guerra, porque apareciam coisas que os radares detectavam e eles não sabiam se era avião um do outro inimigo ou se eram os tais OVNIs. Então, John Kennedy, ele propôs a criação de um grupo, Estados Unidos e União Soviética juntos, para estudarem o assunto como forma de minimizar ou diminuir o perigo de uma má interpretação Claro. de radar e criar uma guerra nuclear.
Só que nessa época, a CIA, ou os 12 majestosos que terminaram depois, né, que foram figuras escolhidas na época por Eisenhower, que foi um presidente anterior a John Kennedy, esses caras eles notaram que se Kennedy, de fato, criasse o tal grupo, eles seriam escanteados. E eles não queriam que John Kennedy contasse à União Soviética o que os Estados Unidos sabiam, ainda que os Estados Unidos também iriam saber da União Soviética. John Kennedy marcou isso para o dia tal. 10 dias antes ele foi assassinado. Então tudo indica que eles não liberaram a informação de quem matou John Kennedy, porque tem o desdobramento que envolve uma série de assuntos que ainda fazem parte do ter o poder, detendo a informação e enganando todo mundo e mantendo todo mundo desinformado. É assim que o mundo é. E essa tecnologia que eles supostamente teriam pego dos OVNIs, estaria sendo usada no que exatamente hoje? Indústria armamentista. Tudo que foi desenvolvido, né, nos últimos tempos, GPS. A saída da... Não sei se vocês se lembram, mas quando os primeiros computadores, as válvulas dos computadores eram grandiosas, ficavam em espaços tipo prédio, porque cômodos inteiros, assim. A válvula foi substituída pelo chip. Hoje um computadorzinho tem um chip, e antes tinha que ter não sei quantas válvulas. Eram várias máquinas. Isso aqui veio da chamada engenharia reversa, que eles foram aplicando aos restos das naves que eles recolheram em diversos acidentes. Não é só os Estados Unidos que tem, a Rússia também tem. Outros países devem ter. Esses dois seguramente sabem que tem, porque ex-militares, quando se aposentaram e antes de morrer, resolveram dizer. Então, ou é mentira de muita gente, ou isso é verdade e bate com os fatos noticiados na época em que essas coisas aconteceram. Então, é muita coisa que veio dessa tecnologia. apropriação. A gente tem algum lugar assim no Brasil, que você sabe? Porque o nosso território é muito grande, né? Então... O Brasil é quintal dos Estados Unidos. Quando, no caso de Varginha, quando os tais seres estranhos, né, o que é que a imprensa noticiou? Que aviões da Força Aérea levaram os caixões que saíram de Varginha. O doutor Badam Palhares, na época, estava envolvido com a questão. Então, assim, parece que existe um convênio entre todas as forças armadas do mundo. Os Estados Unidos bancam uma série de coisas para os países e estes, quando tem qualquer evento ufológico, repassam para os Estados Unidos. Isso no lado de cá, no lado do poderio americano. Lá na Ásia, no poderio da Rússia, da antiga União Soviética, eles é que faziam isso. Hoje em dia, a coisa está complicada. Por quê? Houve uma época em que você só tinha voando, orbitando a Lua e Marte, sondas dos Estados Unidos e da Rússia. Aí você conseguia manter tudo em segredo. Mas hoje você tem Rússia, Estados Unidos, Japão, Paquistão, Agência Espacial Europeia e empresas particulares também. Então, assim, você não pode mais manter segredo com a mesma facilidade que antes você mantinha. Isso chama-se disclosure, ou seja, está havendo um processo de o que estava oculto está vindo à tona, não porque tem alguém legal ou bacana contando, é porque são tantas as evidências que mesmo com aquela descaracterização que eu falei, de tornar ridículo o assunto para quem falar dele, ser taxado de ridículo, mesmo assim, centenas ou milhares de ex-militares russos, europeus e estadunidenses já abriram a boca desde o ano 2001. Então, assim, Paul Hillyer foi ministro da Defesa do Canadá. Quando ele saiu em 2006, o discurso dele de despedida na ONU foi dizendo: olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Do jeito que um pai, uma mãe chama o seu filho quando eles têm 6, 7, 8 anos e diz: filho, sente aqui, papai tem uma coisa importante para lhe dizer. É uma coisa muito séria, viu? Mas eu preciso lhe dizer: olha, Papai Noel não existe. Olha, a fada do dente não existe.
Do jeito que os pais agem com os filhos assim, é preciso que alguém haja com a humanidade dizendo: ei, crianças, me permitam dizer algo muito sério. Extraterrestre existe. E Paul Hiller disse: eu conheço, eu sei que os Estados Unidos têm 4 campos, 4 territórios na área deles que eles doaram, entre aspas, cederam para raças que chegaram aqui, mas que não tiveram tecnologia para voltar. Então, os Estados Unidos deu guarida em torno da área, a famosa Área 51. Então, assim, Paul Hiller, cara feminista da defesa do Canadá, não é um qualquer. Várias pessoas de altíssima credibilidade já falaram. Mas nós, humanos, estamos tendo um problema tão sério de dissonância cognitiva e dissonância psíquica que a verdade não mais se impõe. Porque nós não temos mais tirocínio limpo ou lucidez para perceber as coisas. Eu já ouvi falar sobre templos que reúnem pessoas para fazer sessões de curas juntamente com extraterrestres. Eu não sei como é que funciona. Qual que é a relação assim da espiritualidade com a ufologia? Complicada, mas existe. Só que isso entrou também numa vertente de fé, que fica difícil a gente analisar, porque aí só a própria questão empírica da coisa, ou seja, quem vai lá nesses lugares, é que sabe se aquilo que está rolando ali é picaretagem ou se é trabalho sério. Tem muito trabalho sério. Mas assim, essa coisa do bem, a espiritualidade age fazendo bem, ainda que você pense que é um marciano que está lhe ajudando, às vezes é um espírito só. Mas para o espírito pouco importa o que é que você pensa, o importante é tentar fazer o bem. Então, os donos de centros ou diretores de centros, qual é o nosso problema humano? É porque a gente dá por sabido que a gente ainda precisa descobrir. Então você já afirma com certeza algo que não se pode sobre aquilo e ainda ter certeza, porque você não tem como provar você mesmo que aquilo é o que você pensa ser. Então ninguém, em sã consciência, pode dizer que de fato espiritualidade e ufologia trabalham juntos. Mas pode-se dizer, em termos de, olha, isso está acontecendo. Mas será que não tem outra explicação? Pode ter. Pode ter. Eu respeito tudo, sei que eles agem, mas assim, é um assunto que deve permanecer em aberto. E as gerações futuras, com mais propriedade, poderão ter certeza sobre isso. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.